Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sim, aqui é uma pergunta mais do âmbito jornalístico. Eu vou passar para o Ilan, logicamente. Ele perguntou para nós dois, mas aqui o convidado é o Ilan. O Vitor Bertô. Boa noite. Vocês conseguem ver algum horizonte positivo para as coletivas pós-jogo? Parece mundial o ambiente pesado. Mundial, acho que ele quis dizer outra coisa. O ambiente pesado, agressivo e de pouco conteúdo e análise. E aí, Ilan? Ele está dizendo sim, que não é só uma coisa daqui, que ele deve estar vendo também coletivas em Sim. outros países, né, onde o técnico às vezes dá a resposta atravessada. Ô, Vitor, eu não participo de coletiva pós-jogo há muito tempo, né? Hoje eu virei um observador e um comentarista de coletiva, porque eu fui em centenas de coletivas na minha vida, talvez milhares, como repórter, pós-jogo, né? Em jogos, nas centenas, milhares de jogos que eu cobri na minha vida. Mas tem, sei lá, deve ter uns 20 anos que eu não vou. 20 não tem, porque lá no Mundial de 23 do Fluminense eu até fiz assim, muita coisa de exceção nos anos recentes. Cara, isso aí tudo que você está falando faz parte de uma nova realidade da cobertura da imprensa, nova que eu digo de recente, né, de uns 15 anos para cá, onde realmente criou-se uma barreira, uma blindagem em torno de jogadores e treinadores, que raramente é uma blindagem que se abre, né, que permite um contato um pouco mais próximo. Criou-se uma blindagem onde esses caras, os jogadores e os treinadores, eles de uma certa forma se sentem empoderados, né? Empoderados, a palavra, né? Não tem esse M no meio, se sentem empoderados a darem algo mais do que apenas respostas de quem está desconfortável, que não tem nenhum problema. O papel do jornalista é deixar, fazer perguntas que têm que ser feitas, e muitas delas são desconfortáveis. Isso é parte do ofício do jornalista. E se o entrevistado quiser responder de uma forma em que ele demonstre uma certa contrariedade ou discordância de quem está perguntando, ele está no direito dele, né? Dentro de uma esfera de respeito, de um ambiente de respeito, sem ofender ninguém. Eu acho que tudo isso aí faz parte, e o jornalista, o bom jornalista, está preparado para esse tipo de resposta também. Não tem problema. Eu acho que quando passa do ponto é o problema. E essa coisa de passar do ponto, eu acho que é um fenômeno hoje bastante, um pouco mais comum do que era antigamente, exatamente porque o cara está ali numa redoma, blindado e se sentindo empoderado, onde ele sabe que ele tem mais direitos do que o jornalista, vamos chamar assim. O jornalista está ali meio de favor, e a gente às vezes é credenciado para determinadas situações, em que é avisado, olha, você será mandem para cá pedindo credenciamento, mas nem todos serão credenciados. Então, se você está lá, você já está tendo um privilégio de estar lá. E aí isso aí já é uma forma de intimidar os jornalistas. Eu acho que faz parte desse processo, onde esses entrevistados dentro da redoma se sentem acima de quem está ali entrevistando. Eu vou fazer só um complemento e posteriormente uma pergunta ao Elan, porque eu acho que no Rio de Janeiro, meu amigo Vitor, eu acho que é o contrário. Eu acho que no Rio o efeito é exatamente o contrário. A gente, o Ilan, assim como eu, né, somos comentaristas de coletiva, o que nós vemos são aquelas perguntas de sempre, onde favorece a quem está lá para ser entrevistado, colocam o entrevistado numa condição muito favorável para responder, não o atrapalha, não o incomoda. Quer ver uma coisa que a galera aqui do canal sabe que eu falo muito? Pode ser uma coisa mínima, mas assim, começa a coletiva, o Fluminense ganhou do Botafogo de 2-0. Boa noite, Zubeldia, parabéns pela vitória. Isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, porque se ele perdesse, dariam pêsames pela derrota. Zubeldia, boa noite. Meus sentimentos pela derrota para o Botafogo. Isso é uma das coisas absurdas. Que eu acho que no Rio de Janeiro, ao contrário, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que eu acho que aí sim a imprensa é mais pesada, aqui no Rio há uma complacência muito grande. São perguntas ali, não são combinadas, mas são perguntas agradáveis, perguntas que o torcedor não quer saber. Temerosas. Pois é. O que acontece? Nós somos consumidores, a gente quer ouvir, vem cá, por que acontece? Por que você botou esse jogador e não esse aqui? É difícil uma pergunta fácil, rápida e simples, direta. São perguntas gigantescas para poder o jornalista mostrar conhecimento,
muita gente inexperiente, e a entrevista fica um saco. Eu já cansei de não passar a entrevista porque eu não estava de saco cheio de ouvir, porque eu sabia que ia ter pergunta ruim. E aí eu queria devolver para você, Ilan. Isso é o quê, cara? É falta de investimento das grandes empresas em profissionais mais qualificados? É medo de fazer uma pergunta desagradável e aí perder a fonte? Como é que você vê esse movimento contrário no Rio de Janeiro, de muita complacência, muito receio de fazer pergunta nas coletivas? Primeiro eu vou dizer aqui o seguinte, não dá para generalizar, né? É claro que a gente não está falando de todo mundo. Há bons profissionais, há bons perguntadores, há bons entrevistadores, há bons repórteres. Ponto. Dito isso, a gente está se referindo aos ruins, né? Você está me perguntando sobre os ruins e eu estou respondendo sobre os ruins. Vamos aí, dar nomes? Minha opinião, tá? A minha opinião, pelas coletivas que eu vi, para mim, a maioria é muito ruim. Na minha opinião. Acho que a maioria das pessoas que vão para as coletivas e perguntam são ruins. Mas vamos lá, desculpa interromper. Aí você me perguntou se é má formação, né? Se é pobreza ali na seleção dos profissionais, da competência deles, se é medo de perder a fonte. Para mim, as duas coisas. As duas já se aplicam. Essas duas primeiras levantadas por você já são as razões, acho que principais. São as duas principais. Né? No jornalismo, como em qualquer profissão, tem gente incompetente, ou tem gente menos competente do que outras, tem gente menos corajosa do que outras. E tem gente disposta a fazer concessões mais do que outras pessoas. Né? E no jornalismo, fazer concessões, muitas vezes, significa você comprometer a qualidade do seu trabalho. Quando você deixa ele perguntar o que você precisa perguntar a um entrevistado, porque você não quer deixá-lo numa situação difícil, você está deixando de fazer o seu trabalho. Você tá atendendo ao conforto do seu entrevistado e deixando de entregar o que você precisaria entregar para quem é o seu consumidor, que é o seu público. Eu acho que é muito nessa linha aí. Perfeito, meu amigo. Tem mais um superchat aqui, um agradecimento aqui do Robson Teixeira. Obrigado, meu amigo. Os dois guerreiros que mais defendem a grandeza do Flu. Obrigado. O Danilo mandou também um superchat, muito obrigado. Os dois youtubers que eu mais gosto juntos, por favor, façam mais lives dessas. Vocês são os tops do Fluminense, realistas, sem rabo preso com ninguém. Valeu, meu amigo Danilo. O Maurinho, Leandro, se fizer pergunta fora da curva, você não volta para as novas coletivas. Acho que tem um pouco disso também. Rodrigo Batista, Leandro, o Fluminense só perdeu um zagueiro, o Thiago Silva, o restante saindo é reforço. Não, concordo, Rodrigo. Ninguém vai lamentar a saída do Thiago Santos, que está para ser anunciado pelo Coritiba, do Manuel, mas a gente está falando de número, né? Saíram 3, chegou 1. E os que ficaram, a gente não confia, né? Alguém confia no Ignácio, no Igor Rabelo, que só veio para jogar o brasileiro e nem o brasileiro jogou? Eu confio mais no Ignácio do que no Freitas, tá? Eu Alguém também. confia no Ignácio? Eu assim, para ele estar no grupo, eu não tenho nenhum problema do Ignácio estar no grupo do Fluminense. Ser uma peça eu acho ok, né? O problema é que o Freitas é o titular, e o Freitas já fazia aquelas loucuras com o Thiago Silva do lado. Imagina agora com um garoto que deveria estar jogando com um zagueiro mais experiente e melhor do que ele. O James tinha que vir para o Fluminense para crescer como profissional. Ele vai ter que ajudar o Freitas. Por isso que o Thiago Silva meteu o pé, meu amigo.